Bom, nesse vídeo vamos gravar a explicação de como se calcula o quartil no Excel, tá? Então, a gente vai partir aqui do quartil e vamos usar a fórmula do quartil Inc, tá? Vamos primeiro fazer a fórmula do Excel, igual quartil.inc. Eu escolho aqui os valores que é a minha matriz, onde os dados estão. E qual é o quartil que eu quero? No caso aqui eu vou escolher o primeiro quartil. 7,5. Aqui eu preciso travar para conseguir arrastar a célula. Eu tenho 15 e 20,25 como os quartis aqui. Bom, o que é o quartil, né? Para a gente lembrar aí da explicação. Quartil é aquele valor que divide o conjunto de dados em 4 partes, né? Então eu tenho aqui, nesse conjunto de dados eu tenho 12 números, então eu tenho 12 valores na minha matriz. Significa que 25% dos dados estão aqui na primeira parte, e aqui eu tenho um número que é o meu primeiro quartil. Aqui eu tenho mais 25% dos dados. Então eu tenho o segundo quartil, que também é a minha mediana. Aí eu tenho aqui mais 25% dos dados, mais 25%. Então eu tenho aqui o meu terceiro quartil. Então nessas posições aqui, eu tenho números que dividem o conjunto de dados. É o meu primeiro quartil, o meu segundo quartil, o meu terceiro quartil. Com a fórmula do Excel, a gente consegue facilmente calcular o quartil. Mas agora, como é que a fórmula do Excel faz isso, né? Como é que ela calcula? Como é que você chega nesses resultados? Primeira coisa que você faz é encontrar a posição do quartil. Então, aqui em cima eu já coloquei uma outra linha com a posição do quartil. Eu já até deixei calculado aqui do lado, ó, a posição do quartil número 1, ela é, vou jogar para cá, a minha posição número 1, ela é o número de dados que eu tenho, 12 menos 1 dividido por 4. É só substituir nessa fórmula, dá 2,75. Depois eu tenho a segunda posição, que é essa fórmula aqui. Eu tenho n menos 1 dividido por 2, que é a posição 2. Eu estou dividindo o conjunto de dados em duas partes, então é 50% para cima, 50% para baixo. Então eu tenho ali a minha posição 2 e a minha posição 3. Faço a substituição também, encontro o valor de 8,25. Vejam vocês que o resultado desse cálculo não é o quartil, mas é a posição na linha de cima. Eu preciso saber a posição para calcular o quartil.
Então, primeiro eu calculei a posição na linha de cima, deu 2,75, 5,5, 8,25. Eu sei, na verdade, a posição, mas eu ainda não sei o quartil. Por isso que agora eu vou fazer o cálculo. Eu preciso também saber o seguinte: além da posição, eu preciso saber quanto, porque deu um número quebrado aqui, deu 2,75, 5,5 e 8,25. Quanto ele passou da posição? Então, ele passou da posição aqui, 2,75 menos 0,75. Aliás, aqui é 2,75 menos 2, que é a parte inteira. Ele passou 0,75. Aqui é 5,5 menos 5 e 8,25 menos 8. Dá 0,25. Eu sei quanto passou. É esse valor quanto passou que eu vou usar. Eu deixei também a memória de cálculo aqui no canto, ó. Trazer aqui pertinho para a gente. Nós vamos precisar desses valores aqui. Porque agora a gente vai usar a fórmula. Em qual fórmula? Nessa fórmula aqui, ó. O quartil 1 é o valor da posição 2, mais esse FK, que é o quanto passou do quartil, menos a posição 3 menos a posição 2. Quem que é a posição 2? A posição 2 é o valor do 6 aqui. Porque até o 6 eu tenho um número inteiro, que é o 2. Quanto ele passou na escala de cima, ele passou 0,75. Vamos ver quanto ele passou na escala de baixo. Então, eu vou colocar, neste cálculo, eu vou colocar o 6, que é a posição na minha escala do quartil, mais 0,75, porque ele passou 0,75 na escala de cima, menos o valor 3. Quem é o valor 3? O valor 3 é o valor do 8. 8 menos o valor do 6, que é o valor 2, que é o 6. Como você sabe que ele é o valor 3? Porque está aqui, ó, na escala de cima ele não é o 3. Então, se ele é o 3, ele vale 8. E o 2 vale 6. Então, essa escala de posições aqui é que eu uso como referência para substituir naquela fórmula de baixo. Tá? E aí a gente vai calcular agora. Agora sim nós vamos calcular o quartil. Vou pegar aqui. 8 menos 6 dá 2. 2 vezes 0,75 dá 1,5. 1,5 com 6 dá 7,5. Foi exatamente o valor calculado pela fórmula do quartil do Excel. Vamos para o segundo quartil. Já deixei a fórmula aqui também pronta. Vamos substituir. Quem é o valor 5? Vamos procurar aqui, ó. O valor 5 é 14. Quanto variou? Variou meio. Quem é o valor 6? O valor 6 é 16. E o valor 5 é 14. 16 menos 14 dá 2. 2 vezes meio dá 1. 14 mais 1, 15.
Vamos ver se bateu com o nosso quartil calculado aqui, a mediana ou segundo quartil. Deu 15 com a fórmula do Excel. E agora vamos fazer o cálculo. Aliás, eu vou copiar essa daqui, ó. Aqui é o meu quartil número 3, não é o 2. Quem é o valor 8? O valor 8 é 20. A variação, ela é 0,25. O valor 9 é 21. E o valor 8 é 20. 21 menos 20 dá 1, vezes 0,25. Eu tenho 0,25 mais 20, 20,25. Bateu com o valor calculado pela fórmula do Excel quartil.inc. Então aqui nós temos o cálculo dos quartis em função desse conjunto de dados aqui, tá? Então o valor que divide os dados no primeiro quartil, ele é de 7,5. 25% dos dados estão abaixo de 7,5, 75% dos dados estão acima. O segundo quartil ou mediana, 15. Significa que 50% dos dados estão acima de 15, 50% dos dados estão abaixo de 15. Eu tenho também o terceiro quartil, que é 20,25, significa que 25% dos dados estão acima do terceiro quartil, abaixo do terceiro quartil eu tenho 75% dos dados do conjunto, tá? Então, o quartil, uma medida estatística importante, os quartis, né, são medidas importantes para fazer análise de conjunto de dados em situações específicas, tá? Desejo a todos um ótimo período de estudo.